Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil, vindo hoje, gente, com um desses vídeos um pouco mais filosóficos, um pouco mais conversativos, sabe, um pouco mais reflexivos, são os vídeos que eu gosto bastante de fazer, eu adoro vir aqui de vez em quando pra gente conversar mesmo, bater um papo, falar sobre esse nosso hobby, falar sobre as coisas que a gente sente, que a gente acontece. E aí eu pensei em fazer um vídeo aqui falando sobre o quê? Como se manter saudável neste mundo do hobby dos jogos de tabuleiro, gente. Essa é uma coisa importante, né? Assim como qualquer outro hobby, se você não tiver uma dose moderada daquele hobby que você está trabalhando, que você está usufruindo, ele pode acabar se virando contra você, sabe? O que era para ser um hobby passa a ser uma coisa difícil, desgastante, que gera ansiedade, que gera desconforto. Então eu resolvi trazer aqui alguns pontos que eu tento exercitar todos os dias dentro do hobby para me manter tranquilo e feliz e não perder a essência do hobby, que é se divertir. Quais são esses pontos que eu tenho em mente, gente? Então vamos lá, já vamos começar aqui pra gente já puxar o papo. Mas de cara, se você ouviu alguma coisa que eu falei, quer complementar ou discorda do que eu falei, fica à vontade, gente. Pode escrever nos comentários, pode escrever textão. Eu amo quando comentam textões, eu amo ler, responder, interagir com vocês. Então vamos conversar bastante, vamos discutir, que é para todo mundo ficar assim bem feliz neste hobby, tá? O primeiro ponto que eu acho importante é o seguinte, gente, não se compare com influencers e com youtubers, tanto no quesito de coleção, tamanho de coleção, quanto no quesito de jogos jogados, sabe? É o tipo de coisa, sabe, que vale para tudo, mas o que você vê na internet, muitas vezes ele passa longe da vida real, ou ele tenta vender uma perfeição em cima daquilo que é impossível de alcançar, gente. Os influencers, os youtubers, eles têm muito acesso aos jogos, eles recebem muitos jogos e muitas vezes eles têm estilos de vida que permitem que as pessoas joguem muito, porque eles vivem aquilo de cabeça. Se não é a sua realidade, não adianta você se comparar, porque vai gerar muita frustração, sabe? Tem um canal que eu sigo chamado Board Game Ramblings, que eu adoro os dois. Eles devem ser muito legais de se conhecer, os dois eles são da Noruega, eu acho. Só que eles jogam muito jogo, mas muito, assim, eles jogam uma média às vezes de 60 jogos diferentes por mês, sabe? Pensa nisso, é uma coisa surreal, são quase 2 jogos diferentes por dia. É o estilo de vida deles, eles têm emprego, eles trabalham e à noite eles jogam e eles conseguem jogar muito, mas é o estilo de vida deles, gente. Eu não consigo reproduzir isso. Eu sou aqui um pequeno youtuber, tenho meu canal, mas eu adianto pra vocês, assim, eu fico dias sem jogar muitas vezes, não consigo jogar os jogos que eu queria, tem muito jogo na coleção que eu não consigo pôr na mesa, porque a vida real acontece. Então, a gente não pode tentar se comparar, né, com tudo que a gente vê na internet para não se frustrar. A gente tem que viver nosso hobby na frequência que a gente consegue, no limite que a gente consegue fazer as coisas. O segundo ponto é cuidado com a confusão entre gostar de jogo de tabuleiro e o prazer que você sente ao comprar um jogo de tabuleiro novo, sabe? Isso é uma coisa que pega muita gente, me pegou demais já, e eu vejo muita gente no hobby que realmente sofre com essa confusão, às vezes nem tão confusão, porque a pessoa enxerga claramente a diferença, mas acaba não conseguindo lidar muito bem com isso. Porque é o seguinte, gente, gostar de jogo, gostar de pôr um jogo na mesa, chamar os amigos, aprender regras, aprender jogo novo e jogar, é uma coisa. Agora, aumentar a coleção é quase que um hobby diferente. Ficar comprando jogo é quase que um hobby diferente. E comprar, né, não só jogo, mas qualquer coisa, ele é meio perigoso, assim, porque o prazer que a compra te traz é um prazer super rápido e super, assim, fluido. Né, e desfaz rápido aquela sensação de bem-estar que você teve quando você comprou um novo jogo. Então, esse caminho do hobby, ele é um caminho que ele traz um pouco de dificuldade para as pessoas, porque você acaba querendo comprar jogo demais, você vive muita ansiedade, porque você vê muitos jogos que você quer, e aí você vê, nossa, mas o jogo está em desconto, eu preciso aproveitar, e aí você acaba gastando mais dinheiro do que você queria. Então, assim, não estou dizendo que é um problema ter uma coleção grande, eu tenho uma coleção grande também, mas saibam que muito dessa minha coleção grande veio de compras impulsivas.
veio de compras por ansiedade. E eu acho que agora eu estou conseguindo diferenciar um pouquinho essa questão dos dois hobbies, assim, a ponto de entender, olha, o meu hobby é jogar os jogos, é o que eu gosto de fazer. Ter os jogos faz parte, obviamente. Conhecer jogos novos, comprar jogos novos também faz parte. Mas ficar buscando aquele prazer de novos jogos sendo inseridos na coleção, muitas vezes até para substituir o fato de que você às vezes não está jogando o tanto que você queria jogar, ele é um caminho perigoso. Então a gente tem sempre se repensar como as coisas estão sendo feitas. Quando você quer comprar muitos jogos, parar, respirar e pensar assim, será que eu preciso comprar esses jogos todos agora? Será que eu tenho essa necessidade agora? Será que eu não estou vivendo um hobby paralelo no meu hobby, que é ficar comprando os jogos, pesquisando o jogo e adicionando jogos na coleção? Que é um hobby que é muito rápido, ele fica ciclando muito rápido e você nunca sai dessa. Você fica o tempo todo querendo buscar novos jogos, comprar novos jogos. Então, repensar um pouquinho. Não quer dizer não compre jogos, né? Vamos continuar comprando jogos, porque a gente tem que, né, manter a coleção fluindo e sustentar esse mercado. Mas vamos entender um pouquinho, né, o quanto disso é necessário e o quanto não é muito uma questão ali de ansiedade ou de busca por um prazer imediato. Nesse sentido, uma outra coisa que eu penso também que é importante para a gente se manter, né, saudável aqui nesse hobby dos jogos de tabuleiro é não tente acompanhar todos os lançamentos todos os meses, sabe? O nosso hobby é um hobby em expansão. O número de jogos que são lançados, ele cresce a cada mês. No Brasil, principalmente, que agora o Brasil está acompanhando muito de perto o exterior, então jogos que estão lançados lá fora estão chegando no Brasil muito rápido e o volume de jogos que estão chegando está crescendo demais. Você vê, por exemplo, quando a gente tem uma Galápagos Spoiler Fest e eles anunciam 80 jogos novos para um semestre. Ou mesmo editoras que tendem a lançar menos jogos, porque prezam por ter jogos maiores, mais caros, com mais qualidade, tipo a Mosaico. Se você olhar a lista de jogos que estão chegando deles, são bastante jogos um atrás do outro, assim. É muito difícil você se manter não só atualizado com os jogos que estão chegando, mas atualizado com jogar os jogos que estão chegando, sabe? Exige muita dedicação, muito tempo, às vezes muito dinheiro, e eu acho que não é a realidade da maioria das pessoas. Esse hobby já é um hobby mais de nicho, já é um hobby que se espera que você tenha um pouquinho mais de condição financeira para se sustentar nesse hobby, ou você obviamente vai ficar frequentando lugares onde você possa ter acesso a esses jogos, mas esses lugares são meio limitados, tem muito em São Paulo, mas se você sair de São Paulo, o acesso ele já é um pouco menor, assim, sabe? Talvez em capitais, tipo Belo Horizonte, Curitiba, você consiga ter um pouquinho mais de acesso a locais que você possa jogar sem precisar gastar muito dinheiro, mas não é a realidade de todos os lugares. Então, gente, eu acho que a gente tem sim que seguir influenciadores que mostram novos jogos que estão chegando, saber os jogos que estão vindo, conhecer, às vezes filtrar os que possam te interessar, mas não ficar tentando acompanhar tudo o tempo todo, porque isso aí vai gerar uma ansiedade e um sentimento de falha, porque sempre vão ter jogos que vão estar chegando que você não vai conhecer, e aí você vai se sentir assim, nossa, mas eu não estou sabendo desse, eu não fiquei sabendo daquele. Então, gente, calma, respira. Tem muito jogo bom que já existe, você não precisa acompanhar todos os lançamentos, mas é sempre legal se manter informado, né? Um que é difícil pra mim, gente. Esse agora é um que eu tenho que sempre me reordenar mentalmente, porque muitas vezes eu não entendo isso, sabe? E sinto um pouco o impacto disso, me sinto um pouco chateado com o hobby, um pouco triste, desconfortável, que a jogatina tem fases. Tem fases e épocas. Tem épocas da vida que você vai estar jogando muito, que você vai estar numa fase propícia, você vai ter amigos, você vai ter cônjuges, você vai ter filhos que estão muito empolgados e que vão querer jogar muito e que vão toda noite querer pôr jogo na mesa ou todo final de semana. E tem fases onde isso não vai acontecer. Às vezes seus amigos foram embora, às vezes você mudou de cidade, às vezes o seu parceiro não está se sentindo tão bem para jogar e a jogatina cai. E aí você fica mais tempo sem jogar. E às vezes é difícil entender. Às vezes é difícil você ter o discernimento de saber assim, poxa, mas estava tão legal naquela época, eu estava jogando todos os dias, eu estava conhecendo muitos jogos, agora eu estou aqui vários dias sem jogar, né? Que triste. Mas é a vida, gente. Isso acontece para qualquer coisa na vida. Eu tive uma fase onde, quando eu morava no Japão, que eu tinha os meus amigos, onde a gente tinha toda quinta-feira
uma noite de jogos agendada, marcada. Então toda quinta-feira a gente se reunia e a gente jogava e dava risada e se divertia. E isso acabou. Eu voltei para o Brasil, alguns deles voltaram, alguns deles não voltaram, mas mesmo os que estão aqui no Brasil, a gente nunca mais conseguiu se reorganizar para ter essa jogatina recorrente. E faz parte. A gente vai buscando outras maneiras de manter o nosso hobby, de continuar jogando jogos que a gente gosta de jogar, de continuar conhecendo novos jogos, mas sabendo que fases e fases. As coisas mudam, a época muda, e você às vezes teve fases muito boas, mas não necessariamente você vai conseguir voltar a ter aquela fase de novo. Você vai ter estilos diferentes e momentos diferentes para você jogar. E esse é um conselho muito importante para mim, que muitas vezes não compreende isso. Ainda mais tendo o canal, às vezes eu me sinto um pouco pressionado por mim mesmo, né, gente? A estar jogando mais jogos, conhecendo mais jogos, para vir aqui falar para vocês, fazer vídeos de análise, ou mesmo esses jogos aparecerem nos tops. Mas não é factível eu ficar me forçando a fazer isso por uma obrigação. Senão o meu hobby começa a perder um pouco o sentido. Então eu também tenho que balancear isso nesse meu pensamento. É o fato de que, apesar de eu fazer o canal do YouTube, primeiro, é um canal pequeno. Eu sei que tem gente que assiste aqui que gosta. Eu fico muito feliz quando eu vejo as mesmas carinhas comentando, sabe? Pessoas recorrentes que voltam aqui, comentam, falam coisas legais do canal, falam palavras boas, eu fico muito feliz, mas eu tenho consciência que meu canal é bem pequeno, é bem influente, e aí muitas vezes eu me pego, sabe, me cobrando muito para poder estar mais atualizado, para poder gerar mais conteúdo, e aí eu tento me frear um pouco, pensando assim, será que eu preciso mesmo dessa pressão toda, sabe? Eu consigo criar conteúdo legal sem precisar ficar me pressionando demais. E isso tem a ver também com essa questão das fases, sabe, de você ter momentos e momentos. E o último, que esse aqui é importante, gente, muitas vezes a gente se esquece, mas a gente não pode se esquecer de que esse é só um hobby. É um hobby. Um hobby é uma coisa que você faz para você se divertir, para trazer alegria e diversão para você, para espairecer a cabeça, para ter momentos bons. Se você está vivendo um hobby que ele está te deixando ansioso, preocupado, te fazendo gastar mais dinheiro do que você deveria, comprometendo o seu relacionamento com o seu parceiro, você tem que relembrar que aquilo é só um hobby e não pode ser uma prioridade que te traga tantos problemas, sabe? A gente tem exemplos no universo aqui do nosso mundo, dos jogos de tabuleiro, de pessoas que abandonaram tudo e largaram tudo e venderam todos os jogos e não querem mais saber de jogo de tabuleiro exatamente por se esquecer de que era só um hobby. E de se colocar tanta pressão e tanta seriedade nesse hobby que as coisas perderam a graça. E não só perderam a graça, começaram a influenciar o dia a dia, a vida, a relação, os relacionamentos. A gente não pode esquecer isso, né, gente? Apesar de tudo, é só um hobby. Ele é feito pra gente se divertir, pra gente estar bem, pra gente estar compartilhando bons momentos, sabe? Tem um canal que eu sigo que eu acho muito legal, que chama Broken Meeple, que é do Luke Hector. E na abertura do canal, ele escreve uma frase falando assim: "And remember, it is just a game." Então assim, se lembre, é só um jogo, né? No fundo, é só um jogo, gente. A gente não pode botar uma seriedade maior do que a coisa realmente é. Então é isso, gente. Um vídeo um pouquinho mais filosófico, emocional, mas de coisas que eu sempre penso, reflito, que eu trago para mim mesmo também, porque são coisas que eu falo aqui porque muitas vezes eu preciso ouvir. Sabe, eu preciso também entender e se enxergar, porque tudo isso faz parte da gente se manter são e saudável e poder aproveitar mais esse nosso hobby maravilhoso dos jogos de tabuleiro, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.